Você fatura todo mês, mas chega no final dele, você tem a sensação que não fez nada, que não sobrou nada, parece que o dinheiro entra e some. Isso acontece com você? Essa frase te parece familiar? Pois é, acontecia comigo também. E desde que eu aprendi esse método, tudo foi transformado. Esse método foi criado de uma forma muito engraçada para mim. Eu trabalhava numa multinacional na qual eu tinha que ir para o Rio de Janeiro 2, 3 vezes por semana. E nessas minhas idas, a empresa obrigava eu pegar uma companhia de táxi que tinha carros blindados por uma questão de segurança. E eu comecei a fazer essas viagens e tal, e fiz amizades com dois taxistas que acabavam sempre se revezando. Hora um, hora outro, iam me buscar no aeroporto. E nessas conversas, nesse bate-papo, que acabamos ficando amigos, né, eles tinham um comportamento completamente diferente. Apesar de ter a mesma escolaridade, estarem na mesma cooperativa, ter carros compatíveis, o Francisco tinha uma realidade e o José tinha outra. Eu vou contar rapidamente a história dos dois para você entender de onde surgiu essa metodologia que vai te ajudar. Fica comigo. Então, Francisco, como era o Francisco? O Francisco era um motorista de táxi, extremamente, uma boa pessoa, mas extremamente desorganizado financeiramente. Você entrava no táxi dele, falava bom dia e já começava a ladainha da reclamação. Ah, meu pneu furou, faltou dinheiro, meu carro quebrou o câmbio, o motor estourou, estou com o IPVA atrasado. Então, o cara, tudo enrolado financeiramente, com muita dificuldade em controlar o dinheiro que ganhava. E ganhava um bom dinheiro naquela época. Não tinha Uber ainda, o táxi, ainda mais eles que eram táxi premium, o valor era bem mais alto. Então, ele ganhava um bom dinheiro. O problema não era quanto ele ganhava, é que ele não sabia onde o dinheiro ia. Já o José era completamente diferente. Ele era até mais alinhado, mais, né, bem apessoado. Apesar da mesma educação, os dois, o José estava sempre tranquilo, carro extremamente limpo. Nessa época ele já tinha bala e água para os clientes dele no carro, então ele já era diferente. E nessas idas e vindas, tal, a gente foi se conhecendo mais. Um dia peguei o táxi com o José, estava uma chuva muito forte no Rio de Janeiro e não ia dar para se movimentar. Ele falou: Orlando, não adianta ele ficar parado aqui no trânsito. Ali ao lado tem o boteco do Joaquim, que é um português. Vamos ali tomar um café e comer um pão de queijo, um pão na chapa? Eu falei: vamos lá, vamos lá. E assim fizemos. Fomos lá tomar um café e tal, e eu tomei a liberdade, falei: vou perguntar para ele hoje. Falei: José, me conta uma coisa. Eu vejo que você e o Francisco fazem um trabalho parecido, né? Só que o Francisco está sempre com dificuldade, vocês são amigos, tá? Ele começou a rir, falou: Francisco é desse jeito. Mas eu vou contar como eu faço. Eu faço desse jeito aqui. Ele tinha uma pastinha que estava embaixo do braço, ele tirou essa pastinha, colocou em cima da mesa que nós estávamos, abriu levemente ali a pasta e me puxou 3 envelopes. Nesses 3 envelopes ele começou a me falar, falou: olha, o primeiro envelope aqui é a minha despesa diária, é a despesa do carro, é o combustível, é o pneu do carro, é a troca de óleo. Então, eu coloco todo dia aqui, os primeiros R$ 200 que eu ganho, eu coloco aqui. O segundo envelope é para a troca do meu veículo. Então, todo dia eu coloco R$ 100 aqui. Por quê? A cada 2 anos eu troco meu carro. E eu pego meu carro, que só tem 2 anos de uso, já tem mais de 10 anos que eu troco o carro religiosamente a cada 2 anos. Eu pego o meu carro, que ainda está em boas condições, que com 2 anos nem manutenção direito deu. Eu pego esse meu carro e dou de entrada, e com o dinheiro que eu guardei, eu não financio, eu pago à vista. Poxa vida, que bacana. E o terceiro envelope? O terceiro envelope é minha vida. Aqui eu reservo dinheiro da minha casa, eu pago a água, eu pago a luz, eu pago a alimentação, eu pago o meu convênio médico, eu guardo dinheiro para minhas viagens, eu gosto de um churrasquinho, uma cerveja no final de semana, eu descanso uma vez por semana, no trabalho. Então, quando eu observei tudo isso, eu falei: puxa, ele tem um método. E o mais chocante, porque eu estava com a vida financeira bagunçada. Eu comecei a aplicar ao método dos 3 envelopes do José. E aí comecei a aplicar na minha vida, começou a dar certo, eu comecei a me organizar, e comecei a ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, eu chegava nas unidades onde eu era o regional,
E conversando com um, com outro, com outro, com dificuldade, tal, precisava dar um aumento, eu falava, o que está acontecendo, tal, a pessoa me contava a história, eu ensinava o método, e todos que aplicavam dava certo. Não importa se era diretor daquela unidade ou alguém da operação logística, todo mundo que a gente falava, a metodologia funcionava. Então tem aqui uma ciência por trás, mas uma ciência na simplicidade, na sabedoria do José, taxista. E através disso eu criei esse método. E hoje já passaram comigo, eu não sei quantas pessoas, porque eu não contei. A partir do momento que eu comecei a contar, que eu comecei a catalogar, que eu comecei a trazer método de uma forma estruturada, eu comecei a contar, mas já passaram mais de 300 pessoas comigo. E desde as pessoas mais simples, por exemplo, eu já ajudei a pessoa que faz a nossa ajudante aqui em casa, que faz a limpeza aqui de casa. Ajudei a empresa, a pequena empresa que faz a limpeza da piscina. Ajudei a pequena empresa que faz a limpeza do ar-condicionado. Ajudei pessoas que eu nem conheço, que me procuraram de uma indicação. Eu falei, puxa, está na hora de eu colocar para mais pessoas isso. E agora esse é o momento. Então, graças a essa metodologia, que eu chamo de metodologia dos 3 envelopes, eu passei a ajudar muita gente a ter resultado com isso. Então você pega da bagunça, do caos financeiro e cria um ciclo virtuoso para o seu dinheiro. Então você sabe quanto ganha, você sabe quanto gasta, aonde gasta e quanto sobrou. Então você não vai chegar no final do mês pensando, será que vai dar para pagar o boleto da energia no dia? Será que a água eu vou ter que atrasar? Será que meu celular vai ficar bloqueado, eu não vou pôr crédito? Então, assim, quando a gente tem método, tudo vai ficando claro. E não é, gente, uma planilha do Excel que você preenche e funciona, tá? Antigamente funciona. Só que trabalho chato de fazer, às vezes demanda muito tempo aqui. Um pouquinho de disciplina, de 5 a 10 minutos por dia, você vai organizar sua vida financeira para ter a parte financeira organizada, para ter um tempo de qualidade, para ter a sua autoestima recuperada, porque quando a gente está endividado, quando a gente está em dificuldade, a gente fica para baixo, né? Até a nossa postura fica mais assim. Você vai ter a autoestima recuperada, você vai ter uma reputação também, né? Quem quer uma boa reputação? Tem gente que não se preocupa, mas se isso é importante para você, ela vai acontecer naturalmente. Porque as pessoas vão olhar para o Orlando, para o José, para o Carlos, para a Carla, e vão falar, poxa, essa pessoa tem prosperidade, é a pessoa que está bem, quem não quer estar bem, é perto de pessoas que estão bem. E isso gera crescimento, não só financeiro, gente. Financeiro ele é importante, é disso que nós estamos falando aqui, inclusive, mas não é só disso. Quando você tem equilíbrio, você sobra tempo para ler um livro, fazer uma viagem. Olha o José e olha o Francisco. Você está mais José ou mais Francisco? Se você está mais Francisco, isso aqui que eu estou falando é para você, é para transformar a sua vida. E só precisa dar um passo. Cada centavo seu que entra precisa ter um destino. E você precisa reconhecer para onde foi esse dinheiro. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você parou efetivamente e sentou para ver esses gastos? Às vezes é chocante com um cafezinho, um pão de queijo, quanto você gasta por mês sem perceber. O dinheiro vai. Quando você consegue organizar, então entender quanto eu ganho, quanto eu gasto, aonde eu gasto. Se você tem dívidas, você quita essas dívidas. Depois começa a sobrar dinheiro. Porque pensa, tudo que você paga de juros, tudo que você paga em atraso, ou aquele cartão que você fica só pagando, aquela bola de neve, com 14% de juros ao mês, gente. Presta atenção. Esse dinheiro vai sobrar. Aí você começa a multiplicar. Você vai colocar lá no CDB, você vai colocar no Tesouro Direto, você vai colocar em Bitcoin. Então você vai ter um portfólio enorme de possibilidades de multiplicar esse dinheiro. Você pode juntar o dinheiro e comprar um imóvel, valorizar depois. Você pode sair do aluguel. Você pode planejar para comprar um carro, comprar uma moto, não sei, fazer uma viagem. Olha como te dá liberdade de escolha. E está na sua mão. Dá para fazer. Dá para fazer. Não. É fazer o que tem que ser feito. E não dá para esperar mais para amanhã. O tempo está passando. Há quanto tempo você está desse jeito? Quanto tempo? Para pensar. E agora,
o que nós vamos fazer? Eu vou te dar um pacote que deveria custar em torno de R$ 2.000. Só o material puro, sem os outros bônus que eu vou te dar, ele custa 297. Você vai ter a mentoria comigo, que poderia custar tranquilamente, gente, 400, R$ 500. Você vai ter uma planilha financeira, mas não é aquela planilha que ninguém entende. 3, 4 células para você preencher e vai te trazer o resultado. Já vai separar nos 3 envelopes, ou nas 3 caixinhas, para você entender que eu ganhei hoje 1.000, fiz essa semana R$ 1.000. R$ 1.000, quanto que é 1.000 realmente desses 1.000? Eu posso gastar todos esses 1.000? Não, ele já vai separar para você. Olha, esses 1.000 você pode gastar 300 com tranquilidade, sem culpa. Né? Também tem gente que fala, não vou gastar nada, e passa necessidade, às vezes, se alimenta mal. Então, assim, é para você ter uma vida equilibrada, uma vida alinhada. Então, com todos os bônus que eu vou te dar e mais o valor do curso, ele deveria custar R$ 1.100, quase 1.200. Só que hoje você vai pagar R$ 1.103. Mas hoje você vai pagar R$ 197. E vai fazer com pessoas que já tiveram resultado. Pessoas como, por exemplo, a Carla. A Carla, ela passou na nossa mentoria, passou aqui pelo nosso curso, aprendeu nossa metodologia. E ela, com 2 semanas, seguindo direitinho o processo, fazendo passo a passo, ela melhorou o resultado dela em R$ 2.000, mais de R$ 2.000 por mês, gente. Agora pensa, 24 meses de 2.000, né? Numa jornada de 2 anos, ou vamos trazer para um ano, 12 meses, são R$ 24.000. 2 anos, 48.000, fora os juros compostos. Pega a Fernanda também. A Fernanda ganhava muito dinheiro, gente. A Fernanda fazia muito dinheiro. Eu conversei com ela pessoalmente. Ela trabalha com o mercado de afiliados. Então ela ganhava uma boa grana, sabe fazer bem essa parada dos afiliados. Só que ela falou, pô, Orlando, eu ganhava 3, 4 mil como CLT. Passei a ganhar 15, 20. Só que o dinheiro que eu ganho desaparece. A gente ajudou ela, organizou, mostrou onde estava o dinheiro, onde estavam os gastos, tudo direitinho. E ela passou a entender. A partir desse momento, ela deixou de gastar 3.000. Ela passou a ganhar mais 3.000 no mês. Então, peça, vamos lá de novo. 12 meses são R$ 36.000. Poxa, R$ 36.000 mudava a sua vida? R$ 3.000 por mês a mais mudaria a sua vida? Para refletir. Pega o caso, por exemplo, do José. O José também trabalha no mundo digital. Ele trabalha com infoprodutos. Infoprodutos é um e-book, é um pequeno sistema que chama MicroSaaS. Então, uma afinidade que pode ser de infoprodutos. Ele também, cara, estava ali na batalha, na luta, e aí aplicou nossa metodologia e por mês começou a sobrar mais 1.400. É perfeitamente possível, gente. Nós estamos falando de milhões. Lógico que você pode extrapolar. Tem casos aqui que a pessoa já tinha uma renda maior e com a metodologia começou do que negócio que ela não sabia onde estava o dinheiro, começou a sobrar 10.000, começou a sobrar 15.000. Claro que nós estamos falando de exceções, de também salários mais altos, de renda mais alta. Mas, poxa, se você faz lá faxina, se você é motorista de Uber, se você tem uma pequena empresa, todas essas atividades têm sim a possibilidade de mudar. E esses exemplos que eu citei aqui para vocês, que apareceram na tela para vocês, são pessoas como eu, como você, que transformaram a vida. Então, se você quer transformar a sua vida, se você quer mudar como fez a Carla, como fez a Fernanda, como fez o José, como eu fiz, como fez lá atrás o motorista de táxi e como não fez o outro, então onde você vai estar? A turma que mudou ou a turma que vai ficar reclamando do governo, do combustível, do pedágio? Não vai mudar, isso vai continuar assim. Então é o momento de você produzir uma nova realidade e começa agora.
clica no botão aqui e dá o passo. Menos de R$20, R$20 por mês. Não vai mudar a sua vida. E você tem 14 dias de garantia. Pensa, você vai comprar um negócio, você vai olhar, vai entender, vai participar de uma mentoria comigo, nós vamos falar olho no olho, e depois desse período você falar assim, não, eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu não acredito, tá tudo bem. Você aperta um botão e a gente te devolve seu dinheiro. Então não tem risco. Qual o risco aqui? Você mudar de vida. Então, chegou a sua vez, chegou a sua oportunidade. Espero você do outro lado. Até já. Clica no botão aqui, embaixo, em cima, tem um botão aí para você dar o passo importante que vai mudar a sua vida, que vai transformar, que daqui a 6 meses você vai olhar para isso e falar, puxa, queria ter aprendido há 6 anos atrás. Então, aperta o botão aí, quero começar. E começa hoje, começa agora. Eu te espero lá do outro lado para a nossa primeira aula, para o nosso primeiro bate-papo e para começar a sua jornada do zero ou do menos 10, como era eu, a primeiro dinheiro poupado, tá bom? Te aguardo lá. Até já.